A 5 de setembro de 2012, uma mulher chamada Jo Appleby ajoelhou-se numa vala rasa escavada num parque de estacionamento em Leicester, Inglaterra. Ela removeu terra da coluna vertebral curvada de um esqueleto que ali jazia intocado há mais de 500 anos. O túmulo estava errado, era demasiado curto. O corpo tinha sido enfiado lá dentro. A cabeça estava encostada a uma parede. As duas mãos estavam desajeitadamente cruzadas sobre a anca direita. Era como se o coveiro tivesse calculado mal o tamanho. Simplesmente forçaram o cadáver a caber. Não havia caixão, nem mortalha, não havia quaisquer bens funerários. Apenas ossos num retângulo de terra rudimentar. Estava a 90 milímetros de profundidade sob lajes vitorianas que, se tivessem sido colocadas um pouco mais fundo, teriam destruído completamente o esqueleto. Acima deste túmulo, durante décadas, os trabalhadores da Câmara estacionaram os seus carros. Um dos lugares de estacionamento pintados tinha uma única letra: R. Esta não é a história de como um rei foi encontrado. Essa parte, apesar das circunstâncias extraordinárias, já aconteceu. Esta é a história do que o seu ADN disse. É sobre quando os cientistas finalmente lhe fizeram as perguntas certas. E por que razão uma resposta, a resposta que ninguém esperava, sublinhou silenciosamente 5 séculos de suposta linhagem real? Durante a maior parte da história inglesa registrada, o paradeiro dos restos mortais de Ricardo III foi considerado um caso encerrado, apenas na direção errada. A história dominante, repetida em guias turísticos e lendas locais durante 400 anos, afirmava que durante a Reforma, uma multidão desenterrou os ossos do rei do convento de Greyfriars e os atirou ao rio Soar, na Ponte Bow. Uma placa vitoriana foi até erguida em 1865 para marcar o local onde os ossos supostamente caíram na água. Durante 4 séculos, esse foi o fim oficial. Foi um fim conveniente para um rei cuja reputação póstuma foi quase inteiramente moldada pela dinastia que o substituiu. Shakespeare imortalizou Ricardo como um corcunda maquiavélico que assassinou seus sobrinhos para usurpar a coroa. Os cronistas Tudor lançaram as bases para isso. A História do Rei Ricardo III, de Thomas More, escrita sob o patrocínio de Henrique VIII, estabeleceu o modelo de um tirano deformado que conspirou para obter poder sobre os cadáveres de inocentes. Este retrato era politicamente útil. Se Ricardo era um monstro, então a usurpação do trono por Henrique VII em Bosworth não foi uma usurpação, mas um resgate. Durante séculos, os historiadores permitiram, em grande parte, que esta caricatura permanecesse incontestada. Ricardo III não era um mistério a ser resolvido. Era um vilão cuja história tinha terminado. Mas um pequeno número de investigadores nunca aceitou a história do rio. Em 1986, o historiador David Baldwin, da Universidade de Leicester, argumentou nas Transações da Sociedade Arqueológica e Histórica de Leicestershire que os restos mortais provavelmente ainda estavam no local de Greyfriars, enterrados sobre os edifícios construídos sobre o convento demolido. Ele até previu que um arqueólogo do século XXI poderia encontrá-los. Ninguém agiu sobre isso durante décadas. Depois, em 2003, o genealogista John Ashdown Hill conseguiu algo silenciosamente extraordinário. Como parte de um projeto para identificar os possíveis restos mortais da irmã de Ricardo, Margarida de York, ele rastreou uma linha viva de ADN mitocondrial de outra irmã, Ana de York, através de uma cadeia ininterrupta de filhas, 17 gerações. Até uma jornalista canadense aposentada chamada Joy Ibsen. Essa única linha genealógica significava que, se aqueles ossos fossem encontrados, a ciência teria uma maneira de perguntar seus nomes. Joy Ibsen faleceu em 2008, mas ela havia passado seu DNA mitocondrial para seus filhos. Seu filho, Michael, um marceneiro que vivia em Londres, prontamente forneceu uma amostra. E então, Philippa Langley, uma roteirista e membro da Sociedade Ricardo III, com sede em Edimburgo, fez algo que a maioria dos especialistas considerava inútil. Ela arrecadou mais de 17 mil libras esterlinas através de um apelo internacional de crowdfunding, enviado aos membros da Sociedade Ricardo III em todo o mundo, convencendo o Conselho da cidade de Leicester a permitir o acesso ao estacionamento. E em 25 de agosto de 2012,
3 dias depois do 527º aniversário da morte de Ricardo em Bosworth, arqueólogos do Serviço de Arqueologia da Universidade de Leicester começaram a cortar o asfalto. O arqueólogo-chefe Richard Buckley disse a Langley que as chances de encontrar a igreja eram de 50-50 e de 9 contra 1 para encontrar o túmulo. Eles tinham financiamento suficiente para uma escavação de 2 semanas. Apenas 1% da área do antigo convento estava disponível para escavação. O resto, enterrado sob edifícios modernos, estradas e um playground. 2 trincheiras foram planejadas. Tudo dependia de saber se aqueles cortes estreitos através do asfalto cruzariam por acaso os poucos metros quadrados certos de um local que havia sido apagado da superfície da Terra. Um local que havia sido apagado da superfície da Terra. Por quase 500 anos, em questão de horas, eles encontraram ossos. Um osso da perna esquerda a 1,5 metro de profundidade, masculino, na casa dos 30, era 25 de agosto. O aniversário do enterro original de Ricardo, em 1485. Ninguém havia planejado isso. Nos dias seguintes, a escavação revelou um esqueleto que se encaixava em Ricardo III em quase todos os detalhes que podiam ser comparados com o registro histórico. Escoliose torácica grave, consistente com descrições contemporâneas de um ombro direito elevado. Início na adolescência não congênita, o que significa que Ricardo se desenvolveu normalmente quando criança, antes que a curvatura progredisse. Sua altura natural era de cerca de 5 pés e 8 polegadas, acima da média para o período medieval. Seu irmão, Eduardo IV, tinha 6 pés e 4 polegadas de altura, o rei inglês mais alto registrado. A escoliose custou a Ricardo várias polegadas de altura visível e tornou a assimetria impossível de esconder. A datação por radiocarbono fixou a morte entre os anos de 1455 e 1540. A idade na morte foi estimada entre 30 e 34 anos. Ricardo morreu aos 32 anos em 22 de agosto de 1485, na Batalha de Bosworth Field. E então as feridas. 11 ferimentos infligidos na ou perto da hora da morte. 9 do crânio. A revista The Lancet publicou uma análise detalhada do esqueleto por Joe Epley e colegas em setembro de 2014. E essas descobertas recriaram os momentos finais de um homem com precisão forense. 3 ferimentos superficiais no topo do crânio, do tipo que cortam o couro cabeludo e arranham o osso, mas não são fatais. Uma facada de adaga na bochecha direita. Um ferimento penetrante de uma adaga, rondel, através do topo da cabeça. E depois, os golpes finais. Uma lâmina grande, provavelmente um machado de batalha, cortou uma parte da base do crânio, medindo 60 por 55 milímetros, expondo completamente o cérebro. Outro ferimento atravessou o lado direito do crânio, penetrando no cérebro e atingindo a parede interna oposta, a mais de 100 milímetros de distância. Não havia ferimentos defensivos nos braços ou nas mãos. Ele ainda usava armadura em outros lugares, mas o capacete havia desaparecido. Estes são os ferimentos de um rei cercado, derrubado do cavalo e morto no meio da batalha. 2 ferimentos adicionais no corpo, um corte na 10ª costela e uma lâmina que atravessou a nádega direita até a pelvis, quase certamente infligidos post-mortem. Ferimentos de humilhação. Registros contemporâneos afirmam que o corpo nu de Ricardo foi jogado sobre um cavalo e desfilado até Leicester. O ferimento na pelvis é totalmente consistente com esse tipo de exposição. Todos os ferimentos confirmam a narrativa histórica, mas os ossos por si só, sem contexto, poderiam pertencer a qualquer homem que morreu violentamente no final do século XV. A confirmação exigia DNA. E é aqui que a história se divide em 2 direções. Uma que encerra o caso de pessoa desaparecida mais antigo da história inglesa, e outra que abre uma questão que ninguém jamais havia considerado. Professora Turi King, geneticista da Universidade de Leicester, com quase 2 décadas de experiência em genealogia genética, liderou a análise de DNA. O DNA antigo se degrada de forma imprevisível e as melhores condições de preservação são frio e seco. Uma sepultura rasa sob um estacionamento em Leicester não era nenhuma das duas. Mas os dentes, densos e selados, ofereciam a melhor esperança de material genético intacto.
King extraiu amostras e trabalhou em 2 laboratórios de DNA antigo separados. Na Universidade Paul Sabatier, em Toulouse, sob a direção de Patricia Valaresque, e na Universidade de York, sob a direção de Michael Hofrader. Para evitar contaminação entre as análises, o DNA foi armazenado na sala limpa do Centro de Pesquisa Espacial de Leicester, uma instalação normalmente usada para montar componentes de naves espaciais, onde os sistemas de filtragem de ar, projetados para proteger a eletrônica de satélites da contaminação microbiana, funcionaram igualmente bem. Para proteger o material genético de 500 anos do DNA humano moderno, o primeiro teste visou o DNA mitocondrial. Material genético transmitido da mãe para todos os filhos, mas apenas transmitido adiante pelas filhas. Ricardo III não deixou descendentes vivos. Mas sua irmã, Anne de York, carregava o mesmo tipo, e desde que uma cadeia ininterrupta de filhas o transmitisse através dos séculos, ele sobreviveria até o presente. Michael Ibsen forneceu a primeira amostra de referência. O professor Kevin Schurer, chefe da pesquisa genealógica, rastreou independentemente uma segunda linhagem exclusivamente feminina até Wendy Dodig, uma mulher que não tinha ideia de sua conexão real até que os pesquisadores a contataram. Os resultados foram claros, uma correspondência perfeita de todo o genoma mitocondrial entre o esqueleto e Ibsen. Uma única substituição de base com Dodig era totalmente esperada ao longo de tantas gerações. Mais importante, Ibsen e Dodig correspondiam entre si, confirmando independentemente que a genealogia que os conectava a Cecily Neville era confiável. A linhagem materna confirmou. Este era Ricardo III. O nível de confiança, calculado através de uma análise bayesiana que combinou todas as evidências genéticas e não genéticas, atingiu 99,999%. Tinha uma razão de probabilidade de 6,7 milhões. King também usou marcadores genéticos para prever a aparência de Ricardo. O DNA mostrou 96% de chance de olhos azuis e 77% de chance de cabelo loiro, pelo menos quando criança. Todos os retratos sobreviventes de Ricardo o mostram com cabelo escuro, mas todos foram pintados após sua morte. A maioria foi encomendada pelos Tudor, o retrato em arco mais antigo e confiável, mantido na Sociedade de Antiquários de Londres, é o que mais se alinha com a previsão genética. 5 séculos de pintura influenciada pelos Tudor escureceram silenciosamente a aparência do rei, juntamente com sua reputação. Mas King ainda não tinha terminado. Ela também queria encontrar o cromossomo Y, o pedaço de DNA que é passado intacto de pai para filho através da linhagem masculina. Este é o cromossomo que carrega a herança em uma dinastia patrilinear. Ricardo não teve filhos, então para encontrar um cromossomo Y comparável, você tem que rastrear a árvore genealógica 4 gerações até Eduardo III. O bisavô de Ricardo, então, passou por outro filho, através de João Gigante, duque de Lancaster, e depois através da família Beaufort, até todos os descendentes masculinos vivos de Henry Somerset. O 5º Duque de Beaufort, que viveu de 1744 a 1803. 19 gerações no total, uma longa cadeia. Mas se cada elo estiver correto, o tipo de cromossomo Y deve corresponder. 5 descendentes vivos, anônimos, foram testados. 4 compartilhavam um haplogrupo de cromossomo Y consistente, R1b. O 152, confirmando que eram parentes pela linhagem paterna entre si, como esperado. Um pertencia a um haplogrupo completamente diferente, um M170, o que significa que um caso de não paternidade ocorreu em sua própria linhagem recente. Isso é interessante, mas não alarmante. O que é alarmante é isto. O cromossomo Y de Ricardo III pertence ao haplogrupo G, P287, e não R1BU152. Nem um pouco parecido, a linhagem masculina foi quebrada. Se você está assistindo a este canal, por que você se importa com como o DNA silenciosamente desmantela suposições que existiram por séculos apenas em pergaminho? Então, este é exatamente o tipo de descoberta. Continuamos a investigar.
A subscrição é uma forma de garantir que estas histórias cheguem a pé si quando forem lançadas. E teremos mais investigações de DNA real a caminho, conectado diretamente ao que está a ouvir agora. Em algum lugar, em 19 gerações. Ligando Ricardo III ao 5º Duque de Beaufort. Uma criança nasceu de um homem, que não era o pai registrado. A linhagem biológica masculina foi quebrada. A linhagem do papel, a linhagem que determinava a sucessão, a herança de títulos e o direito de fazer guerra, permaneceu sem resposta por meio milênio. Isso porque ninguém tinha as ferramentas moleculares para verificar. A professora King e os seus coautores, publicando na Nature Communications em dezembro de 2014, apresentaram isto com cautela. Eles propuseram uma taxa histórica de paternidade falsa de 1 a 2% por geração. Uma quebra em 19 gerações não é apenas possível. A probabilidade acumulada está entre 17% e 33%. Estatisticamente, é mais provável que tenha acontecido do que não. A questão não é se aconteceu. A questão é onde, porque a resposta determinará se isto é uma nota de rodapé genealógica ou um terremoto dinástico. Se a quebra ocorreu tarde, em algum lugar na linha Long Somerset Beaufort, depois do ano de 1500, isso significa que os descendentes modernos carregam um cromossoma Y diferente do que esperavam. Mas os reis medievais eram quem eles afirmavam ser. Se aconteceu cedo numa das 4 gerações entre Eduardo III e Ricardo III, então a Casa de York, a dinastia que lutou na Guerra das Rosas para governar a Inglaterra, foi construída sobre uma linhagem patrilinear que não existia geneticamente. Todo o quadro legal do conflito seria baseado numa mentira que ninguém sabia ser uma mentira. O historiador W.M. Ormerod começou a examinar qual cenário tinha mais plausibilidade histórica. Num estudo publicado através da Brepols em 2016, ele notou que a equipa de Leicester tinha inicialmente apontado para João de Gant. Isto porque os rumores sobre a linhagem de Gant circulavam mesmo durante a sua vida. Mas Ormerod achou essas alegações frágeis. Em vez disso, ele direcionou a atenção para uma figura totalmente diferente. Ricardo, Conde de Cambridge, que era o avô de Ricardo III. A mãe de Cambridge era Isabel de Castela, a segunda esposa de Edmundo de Langley, Duque de York. Isabel era amplamente rumorada por ter tido um caso com João Holland, o primeiro Duque de Exeter, meio-irmão do rei Ricardo II. A evidência circunstancial é clara. Cambridge não recebeu terras do seu pai, nem foi mencionado no testamento do seu pai ou do seu irmão. Pelos padrões da herança real inglesa, ele foi notavelmente ignorado. Numa dinastia onde títulos e propriedades passavam de pai para filho tão naturalmente quanto o sangue, tal silêncio prolongado parecia menos uma omissão e mais um afastamento intencional. Nada disto constitui prova, mas Ormerod enquadrou num padrão mais amplo de acusações de bastardia que assolaram a realeza inglesa ao longo do século XV. Este foi um período em que a instabilidade dinástica transformou cada reivindicação de linhagem numa potencial arma política. É importante ser preciso sobre o que isto afeta e o que não afeta. A reivindicação da Casa de York ao trono inglês baseava-se de facto na descendência através da linha feminina de Leonel da Antuérpia, Duque de Clarence, o segundo filho sobrevivente de Eduardo III, que tinha um estatuto superior ao de João de Gant. Mesmo que um caso de paternidade falsa tivesse ocorrido na linhagem masculina de York, isso não importaria. Não invalidaria a reivindicação da Casa de York ao trono, porque essa reivindicação não era através da linhagem patrilinear que estava a ser examinada. Isso significa que os homens que carregavam o nome York e lutavam sob a bandeira de York podem não ter tido uma ligação biológica com o homem que a sua dinastia representava. Esse nome seria uma herança política, não genética. Para a monarquia britânica atual, o seu direito de sucessão deriva da linhagem de Sofia, eleitora de Hanover, nascida em 1630. Uma linhagem completamente separada da linha masculina Plantagenet, a coroa estava assegurada, mas a história subjacente era mais complexa do que qualquer um jamais imaginou. O que me impressiona nesta descoberta, e penso que é estruturalmente diferente de uma mera curiosidade genealógica, é a ironia inerente ao próprio método.
O DNA mitocondrial transmitido pelas mulheres sobreviveu intacto por 17 gerações. Precisamente porque não depende de quem é pai de quem. Ele é transmitido pela linha materna, imune à infidelidade, imune aos casamentos políticos, imune a todo o aparato de sucessão patrilinear que moldou o poder medieval. O cromossoma Y, aquele que carrega o nome, o título, a reivindicação ao trono inglês, foi o que falhou no teste. A linha materna provou o rei, a linha paterna traiu a dinastia. Peter Foster, um geneticista da Universidade de Cambridge e coautor do estudo, acrescentou mais um detalhe que expande significativamente o alcance. O haplogrupo GP287 de Ricardo tem as suas origens nos primeiros agricultores do Neolítico, que migraram da Anatólia para a Europa há cerca de 8.000 anos. Estas populações pioneiras carregavam predominantemente G2, um tipo de cromossoma Y, à medida que se espalhavam pelo Mediterrâneo e para a Europa Central e França. Por volta de 5.500 a.C., G2A é hoje encontrado em cerca de 1% da população europeia, um vestígio de uma migração que outrora dominou a paisagem genética. Se o cromossoma Y de Ricardo fosse, de facto, Plantagenet, estendendo-se através da linha masculina documentada, até Hugues, conde de Perche, em 1028, então a dinastia teria carregado uma assinatura genética da primeira onda de migração agrícola para a Europa. Uma linhagem mais antiga que a Inglaterra, mais antiga que o inglês, mais antiga do que qualquer coisa que os Plantagenet poderiam ter imaginado. Mas se o cromossoma Y de Ricardo veio de um pai biológico não documentado que foi introduzido na árvore genealógica algumas gerações antes do seu nascimento, então o tipo Y Plantagenet real poderia ser R1BU152. Afinal, o haplogrupo é carregado pelos descendentes de Somerset, e foi Ricardo quem tinha a linhagem que guardava esse segredo. Os investigadores tentaram restringir isso. Os geneticistas extraíram DNA do cromossoma Y de Patrice de Warren, um descendente da linha masculina. Tinha um filho ilegítimo de Geoffrey, conde de Anjou, pai de Henrique II e ancestral de toda a dinastia Plantagenet. A lógica era simples. Se de Warren correspondesse ao GP287 de Ricardo, isso confirmaria a linhagem Plantagenet e colocaria o ponto de ruptura no ramo Somerset. Se ele correspondesse ao R1BU152 de Somerset, isso confirmaria o ponto de ruptura no lado de Ricardo e esclareceria a linhagem Beaufort. Ele não correspondeu a nenhum dos dois, mas a um terceiro haplogrupo completamente diferente. Um pai não documentado em algum lugar mais atrás, aumentando a incerteza em vez de resolvê-la. Schurer e King declararam a intenção de continuar os testes, procurando outros descendentes de De Warren nos Estados Unidos e na Austrália, e procurando ramos adicionais da família Somerset alargada. A estratégia é o que Schurer chamou de ataque de pinça, fechando de múltiplas direções genéticas, até que o ponto de ruptura possa ser identificado dentro de algumas gerações. Mas a avaliação honesta é que talvez nunca consigamos identificar exatamente onde as linhagens biológicas e documentais divergiram. Os mortos medievais não se voluntariam facilmente para doar o seu DNA. A maioria dos restos mortais reais jaz em grandes túmulos de igrejas que as autoridades eclesiásticas não permitirão que sejam abertos, ou em túmulos perdidos que foram há muito tempo construídos e são irrecuperáveis. Os príncipes na torre, Eduardo V e o seu irmão Ricardo, duque de York, poderiam teoricamente ajudar a restringir a busca. Se os seus restos mortais fossem alguma vez encontrados e testados, mas o seu paradeiro continua a ser um dos mistérios mais antigos da Inglaterra. E os descendentes vivos que podem ajudar são finitos, espalhados por continentes, e nem todos estão dispostos a descobrir o que as moléculas dirão sobre a sua árvore genealógica. São 2026 kits de teste de DNA, pessoal. O custo é menos do que uma refeição fora. Milhões de pessoas cuspiram em tubos de ensaio e aprenderam coisas sobre os seus antepassados. A ausência de um gráfico genealógico que preveja a paternidade já não é uma questão de fé, de papelada ou de um nome num registro paroquial. Está a nível molecular, é testado, e cada vez mais testado por cientistas e pessoas comuns, em laboratórios e salas de estar,
com resultados que por vezes confirmam o que os registros dizem e por vezes os desmentem silenciosamente. Ricardo III viveu num mundo onde o sangue era tudo. Guerras foram travadas por causa dele, crianças foram declaradas ilegítimas para abrir caminho ao trono. Dinastias inteiras prosperaram ou caíram, dependendo de quem se acreditava ser o seu pai. Esse mundo funcionava com pergaminho e fé. E por 529 anos, o pergaminho manteve-se. Até que um geneticista em Leicester pegou num dente do esqueleto debaixo do parque de estacionamento. Sequenciou seu cromossoma Y numa sala limpa de última geração e o pergaminho deixou de ter valor. Os Plantagenetas governaram a Inglaterra por 331 anos, 14 reis ao longo de 8 gerações. E algures nessa cadeia de pais e filhos, um ato não registrado, um caso, um segredo, uma mentira tão bem contada que se tornou história, quebrou a linhagem biológica, aquilo que deveria ter justificado tudo. Agora, sabemos isto, só não sabemos quando ou quem. Ou se o homem no trono alguma vez suspeitou que o sangue nas suas veias não correspondia ao nome na sua cabeça.